poder e autoridade para ministrar sobre as nossas vidas, porque cremos, Senhor, que vidas sairão daqui transformadas, renovadas, restauradas pelo poder da palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, pastor Sérgio. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Pode tomar o seu assento, por bondade. Eu achei que vocês não tinham jantado ainda, me deram um susto. Glória a Deus. Muito bom ver vocês aqui cultuando ao Senhor. Muito bom estar aqui cultuando ao Senhor. Agradecer ao nosso pastor pelo convite, pela honra de poder ministrar aqui nessa tribuna. Que Deus te abençoe, meu pastor, a sua casa, em nome de Jesus, ao meu pastor Paulo, pastora Marta, e todos os companheiros de ministério, né, que sempre vibram com a gente aqui, e é uma bênção. Agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu empenho, pelo seu esforço, de numa quinta-feira, depois de um dia cansativo de trabalho, você separar esse tempo para estar na casa do Pai. E eu quero dizer que você não veio em vão. O Pai tem uma palavra para você. Sabe, gente, eu estava hoje buscando no coração de Deus o que eu podia entregar para a igreja, qual era o desejo do coração de Deus para o teu coração. E eu pesquisei muitos textos bíblicos, mas hoje à tarde um texto caiu no meu coração como flecha e saltou nos meus olhos. Essa noite eu não quero trazer uma mensagem para empolgar você. Você não vai sair daqui pulando, provavelmente. Talvez você não saia daqui com as mãos levantadas, cantando, dizendo uau. Mas eu quero trazer para o seu coração a consciência de uma realidade que nós precisamos encarar todos os dias da nossa vida, para que a nossa fé, ela não seja sorrateiramente frustrada, para que a gente não perca o foco, para que na caminhada da existência a gente não abaixe a cabeça para as coisas que contradizem a nossa vontade. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia Sagrada num texto que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. E eu quero ler 2 versículos, o versículo de número 11 e o versículo de número 12. Está me acompanhando o presbítero Marcelo, ali da igreja de Epson. Epson voltou a todo vapor, uma salva de palmas para louvar ao Senhor. Glória a Deus, 1 ano e meio de jejum ali em Epson, sem culto presencial. Eu falei, Deus, que igreja que nós vamos encontrar lá depois de 1 ano e meio? E foi uma bênção, foi surpreendente, o povo pegou junto, foi uma bênção. E o presbítero Marcelo, um companheirão, tem somado muito conosco, tem nos ajudado muito ali. Que Deus abençoe e abençoe a sua família. Diz assim o texto sagrado, eu vou ler na tela para que possamos todos ter a mesma versão. Diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Esse é Paulo. Esse é Paulo. Na minha concepção, Paulo ele foi o mais intenso apóstolo do ministério de Jesus Cristo. Para mim, apóstolo Paulo é a referência das referências depois de Cristo.
E Paulo é tão referência que uma vez ele disse assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Diferente do que a gente vive hoje em muitos lugares, né? Não olha para mim, olha para Cristo. Esta é a frase que conota o coração de muita gente. Mas Paulo era tão intenso naquilo que ele vivia, no evangelho que ele acreditava, no encontro com a luz a caminho de Damasco, que ele era audacioso em dizer: quer reconhecer a Jesus? Olha para o tio aqui, e vocês vão conhecer Jesus. Querem imitar os passos de Jesus? Imitem os meus, porque vocês estarão seguindo os passos de Jesus. E Paulo foi intenso assim, gente. Paulo foi intenso assim. Paulo foi tão intenso que dentre as viagens missionárias que Paulo percorreu, temos essa, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Paulo, ele acaba de chegar na cidade de Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, a principal preocupação de Paulo, como sempre, não é procurar um bom hotel para passar a noite. A principal preocupação de Paulo é: eu preciso de um lugar para pregar a palavra. E Paulo encontra alguns irmãos ali, pastor Lúcio, na cidade de Éfeso, precisamente 12 irmãos. E Paulo começa a conversar sobre Cristo com esses irmãos, recém-convertidos, discípulos de João. E Paulo vai falar sobre as coisas que aconteceram no seu ministério, e Paulo levanta uma questão a esses 12 irmãos: vocês já são batizados com o Espírito Santo? Os 12 arregalam os olhos dizendo: peraí, nem sequer ouvimos um dia falar desse tal Espírito Santo, explica pra gente. E Paulo vai explicar quem é o Espírito Santo. E Paulo vai falar sobre o batismo de Jesus. E Paulo então ministra o Espírito Santo sobre esses homens. Agora, Paulo, entendendo a necessidade de conhecer o Evangelho de Cristo que ele conhece na cidade de Éfeso, Paulo toma uma decisão: eu não vou seguir viagem, vou ficar aqui. E ele, por 3 meses, prega a palavra de Deus na casa dos irmãos. Ele prega no templo. Mas ele começa a encontrar alguns tipos de barreiras, alguns tipos de dificuldades. E Paulo então decide procurar um outro lugar. E ele vai procurar por uma escola, a escola de Tirano. Tirano não é a personalidade do dono da escola. Tirano era o nome do dono da escola. E Paulo, conversando com Tirano, diz: eu preciso de um espaço, porque eu tenho que ensinar um povo. E Tirano, olhando para Paulo, diz: tudo bem, você pode usar a minha escola. E diz o texto que Paulo ficou ali 2 anos, pregando todos os dias na cidade de Éfeso, com um objetivo. No verso 10 vai dizer: durou isto por o espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, o fato de Paulo ficar 2 anos na cidade foi intencional, foi objetivo, foi estudado, foi premeditado. Eu preciso ficar aqui porque eu tenho um povo para ensinar, e eu não saio daqui até que todos aprendam a palavra de Deus. Agora, ao longo de 2 anos, Paulo desenvolve de uma maneira tremenda, pastor Tarso. E ele desenvolve tanto, e ele ganha tanto o carinho e o carisma do povo, da igreja, da comunidade. E o povo vê tanto Deus na vida de Paulo. Depois de 2 anos de caminhada, depois de 2 anos ouvindo, aprendendo, conhecendo, seguindo os passos, admirando,
orando junto, indo para vigília, sentando ao redor da mesa, conversando. A admiração ainda era aflorada no coração de todos que frequentavam o convívio com Paulo. A ponto de que, volta o verso 11 para mim, por favor. Ao ponto de que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E era tão poderoso esses milagres, que o verso 12 vai dizer que os homens da região pegavam as roupas de Paulo, pegaram o lenço de Paulo, pegaram o que eles podiam, porque Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eles entendiam a virtude que estava sobre a vida dele. Então, pegando os objetos de Paulo, levavam até um enfermo, independente da sua enfermidade, e não só enfermos, mas também pessoas possessas por espíritos malignos. E não precisava fazer muita coisa, missionária Débora. Era só chegar na pessoa que estava com um problema e colocar a toalha de Paulo. E diz que a glória de Deus era tão forte sobre a vida de Paulo e o que pertencia a Paulo, que diante dos enfermos, eles, uma vez recebendo as roupas de Paulo, eles fugiam das suas vítimas. As enfermidades corriam, não só as enfermidades, mas também os espíritos malignos eram expulsos. Não precisava falar nada. Era tão maravilhoso isso que alguém vendo o milagre que acontecia através da vida de Paulo vai dizer assim: peraí, eu tive uma ideia. E esse cara levanta-se na cidade e vai começar a dizer assim: eu vou começar a expulsar demônios no nome de Paulo, do Deus de Paulo. E eles saem tentando fazer o que Paulo fazia através de terceiros com a roupa. Mas diz o texto sagrado que ao tentar expulsar o demônio de uma pessoa, o demônio vai dizer: peraí, Deus de Paulo eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês... Diz o texto que o endemoniado deu uma surra nos homens que estavam tentando expulsar os demônios, rasgou-lhe as vestes e eles saíram seminus, correndo, envergonhados e machucados. Agora, tudo isso que Paulo está vivendo é maravilhoso. E quando a gente vê histórias assim, às vezes traz a sensação para a gente de que, puxa vida, Deus ouve todo mundo, mas parece que Deus não me ouve, pastor Adilson. Deus faz para tanta gente, por que quando eu peço para Deus, Deus não faz para mim? Sabe, pastor Paul, a gente vai criando essa ilusão, esse equívoco na alma, na mente, no coração, e a gente vai acreditando nisso porque a família do vizinho é mais feliz do que a minha, e eu já estou buscando a felicidade tanto tempo e orando tanto tempo para a resolução de um problema que não se resolve. Por quê? A enfermidade chegou na vida do irmão e eu vi ele ser curado na igreja no dia que o pastor pregou. Mas eu estou aqui há 2 anos clamando para que Deus faça justiça por mim. E eu estou aqui e ainda não consegui alcançar o meu objetivo. Por quê? E isso dói na gente. Isso vai criando buracos na alma. Só que Paulo, diferente do que a gente pensa, como tantos outros personagens bíblicos, também ouviram não de Deus. Porque se nós olhamos para um texto como esse, pastor Paulo, a gente vai dizer assim: uau, o cara está podendo. Não há nada impossível para Paulo.
Magu, ele não precisa estar presente se a roupa, se o copo de água dele chegar no ambiente, curou, pronto, acabou o problema. E a gente pensa que pessoas assim são tão íntimas de Deus que é só abrir a boca que acontece. Mas a gente não conhece o outro lado da moeda. E é esse outro lado da moeda que eu vim te apresentar hoje, para criar em você a consciência de que você é tão amado quanto Paulo, que você é tão filho quanto Paulo, tão servo de Deus enquanto Paulo, ainda que algumas orações não ainda foram respondidas, mas Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, porque se estiver de acordo com a minha vontade, a tua oração não ficará perdida. E é gostoso se sentir assim. É gostoso a gente chegar aqui e saber que aquela irmã está com dor de cabeça e eu falar: sai no nome de Jesus. Sabe, gente, quando eu tinha meus 16, 17 anos, tinha uma moça na escola onde eu estudava, a escola Afonso Pena, e o nome dela se chamava Suzana. A diretora da escola, bem como as professoras, sabia que nós éramos cristãos. E eu sempre carregava a Bíblia dentro da sala de aula comigo, nos intervalos das aulas, ou quando tinha um horário vago, o professor não podia dar aula, nós fazíamos uma roda de alunos em volta, no meio da sala, e ficávamos conversando sobre a Bíblia. E essa Suzana começou frequentemente a cair endemoniada na escola. Quando estava fazendo educação física na quadra, quando estava na sala de aula, começava a virar cadeiras, quebrar mesa, professor agitado, ninguém conseguia segurar. Aí a diretora da escola dizia assim: chama os gêmeos. Chama os gêmeos. E a gente chegava lá: que está pegando aqui? Ah, está quebrando tudo. Quieta. Demônio, sai em nome de Jesus. Saiu, foi embora. É legal, gente. É bom isso. Eu tinha 16 anos, 17, eu não era pastor. Sabe por quê? Porque você não precisa ter credencial terrena para que o reino de Deus aconteça na sua vida. Você carrega a credencial dos céus. Você é filho, você é sacerdote, você é ungido, você é servo, você é filho. Só quem acredita nessa palavra, aplauda ao Senhor Jesus e dá um glória a Deus. Você tem a credencial. Você carrega autoridade, você carrega unção. Só que posso te dizer, eu já orei por muita gente que até hoje eu não tive resposta. Eu já orei, pastor Tarsi, para cura de enfermidade, e o efeito foi o contrário. A pessoa morreu. Aí como que a gente trabalha com isso, gente? Porque enquanto Deus está respondendo, a gente se anima, a gente se alegra, fala: Deus é comigo, uau, Deus me ama, uau, Deus está apoiando, Deus está fazendo, a gente se alegra. Mas e quando Deus diz não? Como que a gente trabalha com isso? As roupas de Paulo eram levadas e colocadas em cima dos enfermos e dos endemoniados, e eles eram curados. Mas aí um texto me chama muita atenção, e eu quero que você leia comigo. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 20. Olha o que Paulo vai dizer. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, que nome lindo, as gravidinhas de plantão. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Espera aí, cadê o Paulo
que curava com um lenço? Cadê o Paulo que a presença dele abalava a terra? Cadê esse Paulo? Trófimo era um dos discípulos de Paulo, companheiro fiel, guerreiro na batalha. E Paulo, dando referências do que está acontecendo nessa fase da vida dele, vai dizer: a Trófimo deixei doente em Mileto. Porventura, será que Paulo não orou para que ele fosse curado? Eu tenho certeza e convicção que sim. Mas mesmo a despeito de ter orado, a oração de Paulo aqui não foi respondida da maneira que ele talvez quisesse no coração. Mas ele saiu deixando alguém doente, e alguém que ele amava. Estou te trazendo essa palavra para que você entenda algumas lições importantes nessa noite para a sua vida, que vão edificar a sua alma, que vão, ao invés de afastar você de Deus por compreensões equivocadas, vão aproximar você do aconchego do Pai, e você vai entender de uma vez por todas que Deus te ama acima de toda e qualquer circunstância. Você é a menina dos olhos de Deus, e Deus está cuidando dos detalhes. Dos detalhes. O não é uma das grandes dificuldades do ser humano. Lidar com os nãos da vida é um problema, gente. A gente tem dificuldade de lidar com isso, porque a gente é obrigado a dizer não, ou a gente recebe não diariamente. Agora, não vindo de homem é uma coisa, agora o não vindo de Deus é completamente diferente, pastora Marta. Porque a nossa teoria e perspectiva acerca de Deus é muito diferente da compreensão que nós temos acerca dele. A gente entende que porque Deus nos ama, ele tem que responder a nossa oração conforme a nossa necessidade, porque a nossa necessidade é a prova de que Deus me ama quando ela é suprida. Deus não olha assim. Deus não entende assim. Porque a gente se acha maduro no caminho, e a gente esquece que Deus, ele é eterno. Deus, ele diz: eu tenho muito mais tempo de existência do que você, eu sei como que isso funciona, rapazinho. Mas a gente diz: Senhor, já estou com 50, não é o meu caso. E a gente quer dar uma dura em Deus, porque o tempo está passando. Mas Deus está dizendo: eu sou eterno, não porque eu vivo na eternidade, mas porque a eternidade existe em mim. E eu conheço passado, presente e futuro, e na hora certa, agendada, credenciada, apontada, vai acontecer. Mas é no meu tempo, é na minha soberania. Aí Paulo me ensina algumas lições, porque eu preciso aprender a ouvir não, especialmente, pastor Michel, o não de Deus. Porque a consciência que eu tenho é que quando Deus diz não para mim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Deus prefere aquele barrigudinho do pastor Paulo do que eu. Falei só para tirar o foco de mim, porque o negócio está pegando aqui. Sabe, a gente passa a acreditar que porque a grama do vizinho aos meus olhos é mais verde do que a minha, Deus ama mais ele. Mas eu não sei, não entendo, não compreendo as particularidades do meu vizinho, quantas lágrimas ele derrama, quantos problemas ele tem, quantas indagações não respondidas e quantos nãos ele recebeu de Deus. Mas quando os meus olhos contemplam, só contemplam o que há de bom na vida dele.
Quem te vê, só vê você nessa esfera aqui, ó. E é muito fácil a gente chegar no Face, no Insta, colocar fotos bonitas. Eu nunca vi ninguém colocar uma foto pintando parede, trabalhando, ralando, suando camisa, quebrando concreto. Eu só vejo gente andando de limusine, desfilando de carrão. Olha o carro que eu comprei, uau! Mas não mostra o tamanho do livro que tem para pagar. E a gente olha e diz: Deus ama mais aquele cara porque o meu carro é velho. E a gente tem essas concepções erradas da vida. Mas Paulo me ensina a olhar os nãos de Deus numa outra perspectiva. Primeiro, Paulo, ele me mostra que eu preciso entender que o sim e o não de Deus não são regras de validação do amor dele comigo. Porque Deus te ama independente de resposta, porque Deus não tem o seu sentimento, o seu amor baseado em respostas que Ele te dá. O amor dele é genuíno, puro e perfeito. As respostas que você recebe, mesmo a despeito desse amor, são educativas, são restritivas, e são para o teu bem, porque tudo o que Deus faz, acredite, é bom. É bom. E se Ele disse não, talvez porque ainda não é tempo de receber, ou talvez porque você precisa passar por isso para aprender uma lição que lá na frente você vai compreender. Mas quando a história desenrolar, porque hoje tudo o que você tem é aflição, é dor, é desespero. Mas na aflição, na dor e no desespero, no não de Deus, Deus está dizendo: estou contigo no não e não abro, vou contigo até o fim e você vai passar por essa. Aí você diz: Senhor, mas está difícil demais, essa eu não aguento. Você disse isso há 10 anos atrás, olha onde você está hoje. Você pensou que há 5 anos você não passaria por aquilo. Oh, onde que Deus te colocou? Ei, levanta a cabeça, estufa o peito, porque Deus diz: estou contigo, vou caminhando contigo. O não é agora, mas continua andando, porque lá na frente você pode e vai experimentar o meu sim. O sim e o não de Deus não é base de avaliação do que Ele sente por mim, gente, do que Ele sente por você. Não é, não pode ser. Porque se fosse assim, Deus estaria desprezando o seu filho quando ele lá no Getsemane foi orar, dizendo: Pai, está pesado demais para mim, passa esse cálice, mas todavia não seja feito a minha, mas a tua. Aí Jesus, ele volta a orar de novo, repete a mesma oração: Senhor, está doendo muito, passa. Aí Deus diz: não. Mas o não de Deus não foi porque não gostava dele, não foi porque ele vacilou, foi porque existia um propósito maior. Foi porque Deus traçou um plano e esse plano precisava se cumprir ali. Então, se o filho recebeu o não, e o pai nunca deixou de amá-lo. Sabe quando você corrige o seu filho?
meu filho pediu para mim um computador. Pai, é só 1.000 libras. Sabe, esses dias aconteceu uma coisa, nós fomos para o centro e eles queriam comprar lá na Chinatown, um lugar maravilhoso. Eles viram um negocinho lá, pai, compra. Aí era 20 pounds. Aí eu falei assim, se eu der para um, tem que dar para o outro. Já foi 40. Vai ter gêmeo, pra você ver. Dói, irmão. Aí, eu tive uma ideia. Eu dei um valor menor para cada um dos filhos. E eu disse a eles, você pode comprar o que você quiser com o seu dinheiro. Aí eles olharam para mim e falaram assim, pai, eu vou guardar esse dinheiro. Foi a forma carinhosa de dizer não que eu disse, que eu dei a eles. Aí eu olhei para minha esposa e disse assim, tá vendo? Aprendi mais uma. Agora eu sei como educar esses cambadinha. Aí, a gente como filho vai aprendendo com os nãos de Deus na nossa vida. Deus vai educando a gente, porque a gente bate o pé, a gente faz manha, a gente grita. Aí Deus diz, não, agora não. Mas eu te amo, mas agora não. Isso não é para você. Não é tempo de receber isso ainda. Você não está maduro o suficiente. Agora não, espera mais um pouquinho. Não, filho, esse está errado, esse não é seu. Vem para cá. Não, aquele não é por aqui. E a gente não está entendendo nada. Mas os nãos de Deus são recheados de amor. Acredite nisso. Os nãos de Deus são recheados de amor. Outra coisa que eu aprendo com Paulo é que eu nunca posso perder a fé. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7, estou caminhando para o fim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso é precioso, porque ao longo da jornada de Paulo, Paulo sofreu muito, gente. E Paulo recebeu muitos nãos de Deus. Atos capítulo 16, versículo 6 em diante, Paulo está indo para a Ásia, pregar o evangelho, pregar a palavra, que é o que ele ama a fazer. E olha o que diz o texto. E percorrendo a região de Frígio Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pecar. É isso? Pregar. Então o Espírito Santo impediu Paulo, disse não a Paulo, para não pregar a palavra. É isso. Paulo recebeu muitos nãos na vida, só que a gente desconhece os nãos de Paulo, gente. Paulo amava pregar a palavra, mas o não do Espírito para Paulo aqui vem condicionado com um propósito maior que Paulo ainda não conhece, mas quando desenrola-se a história, a visão de Paulo abre e ele diz: uau, foi maravilhoso aquele não na minha vida, porque as portas se abriram para o meu ministério. Mas na hora a gente não entende, a gente não compreende. Mas Paulo,
termina a carreira depois de receber tantos nãos, e ele diz: combati tudo o que eu precisei combater, acabei, e eu guardei a fé. O problema é que os nãos que recebemos na vida da parte de Deus provocam em nós rompiduras na fé, litígios com Deus, divórcio, separação. Não me deu, estou indo embora. Não aconteceu, não vou mais na igreja. Olha, não quero nem saber. Pega a raiva de Deus. Conhece alguém assim? É necessário, no não que recebemos, ter mais fé do que quando nós recebemos sim, porque a fé do sim é fácil. Conquistou, aconteceu, uau, Deus é comigo, maravilhoso. Mas quando eu recebo um não de Deus, eu preciso ter mais fé do que buscar o sim dele, porque quando eu recebo o não, eu preciso ter fé que ele está cuidando de mim, dos meus passos, da minha família, da minha vida, do meu ministério, dos meus recursos, do meu emprego, do meu projeto de vida. Deus está cuidando de mim. Então eu recebi não, mas eu vou descansar nele, porque eu acredito nele, eu confio no que ele está fazendo. Ele sabe o que é melhor para mim. Porque se eu não cuido da minha fé no não de Deus, eu causo rompimento na minha relação com Ele. Sabe, esse foi um ano difícil para muita gente. Muitos perderam familiares, eu perdi familiares. E como é difícil a gente orar por alguém que a gente ama, pedindo para que Deus tirasse daquela UTI, e dias depois a notícia vem que você não pode nem vê-lo, nem velar o corpo dele. Aí alguém pode bater no peito e diz: Deus, eu orei. Deus, eu sou fiel. Alguns anos atrás, o meu sogro ele foi acometido de 2 AVCs. Oramos muito pela cura do meu sogro. A família intercedeu, a família gritou, a família chorou, a família pediu, clamou. Meu sogro tinha acabado de se aposentar. O sonho dele era viver em prol do ministério de Deus. Recentemente, antes de morrer, ele foi empossado como pastor de uma igreja na Lapa, Paraná. Mega realizado, vivendo o auge da sua vida, dos sonhos, dos seus propósitos, dizendo: Deus é bom. Mas de repente, quando tudo acontece, um AVC. A família ora. De repente, um segundo AVC. A família continua orando e ele não consegue sair daquele hospital. E eu dizia que o meu sogro era o homem mais parecido com Jesus que eu já conheci na minha vida. E Deus disse não. Deus disse não. Eu estava preocupado com minha esposa. Eu já estava tentando preparar ela de alguma forma sutil para o pior. E eu estava muito preocupado com a reação dela, com a perda do pai. Mas ela foi gigante, apesar de pequenininha na estatura. A fé dela surpreendeu o meu coração. E ela disse: está nos braços do Pai. Deus sabe o que é melhor. Nós precisamos ter mais fé para ouvir o não de Deus do que para ouvir o sim, para entender que o não dele hoje não é divórcio, o não dele hoje não é ruptura no relacionamento, o não de Deus hoje para a minha vida são
amparo dEle, é ensinamento dEle, é cuidado dEle na minha vida. Mas em nenhum momento, ainda que doa na alma, Ele vai me abandonar. Ele vai colocar a estrutura certa, Ele vai colocar as pessoas corretas para me sustentar nessa dor que eu estou vivendo. Mas Deus não vai me abandonar, porque o amor dEle é indiferente da resposta que Ele me dá. Não depende da resposta. Ele continua te amando. Para encerrar, terceira lição que Paulo me ensina: que Deus é soberano, e que a fé que eu deposito nele é nele, não é em mim. Volta o versículo 11 para mim, por favor, de Atos 19. Eu quero mostrar isso para você. Porque o nosso grande problema é ter fé na coisa errada. Porque quando as coisas fluem através de nós, pastora Mariana, a gente pensa que é por nós que acontece. Mas Deus mostra na palavra que não é. E Deus pelas mãos de Paulo. Paulo sabia que não era por conta dele, mas era do Deus que estava sobre a vida dele. E a responsabilidade de Paulo não era fazer, a responsabilidade de Paulo era orar, porque o fazer era com Deus. Se Deus fizesse, amém, mas se Deus dissesse não, amém, porque a vontade era de Deus. Mas a gente ganha status, a gente ganha fama, a gente ganha força, e a gente pensa que através da gente, quando a gente recebe um não, a gente cai prostrado, porque, uau, onde que eu falhei? Meu Deus, será que eu preciso jejuar mais? Senhor, por que não aconteceu? Oh meu Deus, eu jejuei tanto, eu consagrei tanto, eu busquei tanto, por que não deu? Não tem nada a ver com você, é através de você, emana de você, vem lá do trono, passa por você e derrama sobre as pessoas que estão à sua volta. Então, você quer viver isso? Não depende de você. Tudo que você tem que fazer é se colocar à disposição do reino de Deus, da vontade de Deus, levantar a voz e orar, porque é Deus quem faz pelas suas mãos, é Deus quem faz os milagres extraordinários através de você. Tudo o que você precisa é orar. E Ele é tão poderoso e soberano para fazer um milagre quando tem que fazer, mas Ele é tão livre para não fazer quando Ele não quiser, porque Ele não se submete às minhas manhas. Ele é soberano. Ele não se submete aos meus choros infantis. Ele é soberano. Ele não submete às minhas interpretações equivocadas acerca dele. Ele é soberano. E tudo que Paulo me ensina é: descanse no Senhor, porque se ainda não aconteceu, é porque não é tempo, porque Ele é soberano. Continue buscando, no entanto, porque quando chegar a hora, na soberania dele vai acontecer. Se coloca em pé, por favor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu desafio você.
Eu desafio você isso aqui nunca foi promessa para pastor, isso aqui nunca foi mérito de evangelista, de profeta. Isso aqui o Jesus disse: todo aquele que crer em mim colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pegarão em serpente, falarão em novas línguas. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Eu sinto uma autoridade espiritual pairando sobre a nave da igreja. Deus está dizendo: nunca foi você, é através de você. Tudo o que você precisa é abrir a boca, é trazer a existência. E se o que você está trazendo à existência estiver no meu coração, é hoje, é nesta noite, é aqui e é agora. Todavia, se não acontecer hoje, que o não dos céus não seja um litígio entre você e Deus, mas seja a união de um relacionamento que é conduzido em fé, em amor, dizendo: estou esperando no Senhor e na sua soberania, porque o Senhor sabe o que é bom e tudo o que o Senhor faz é bom. Eu desafio você nessa noite a levantar a sua mão aos céus e declarar cura sobre aquele parente que está enfermo, e declarar portas abertas. Oh, eu sinto milagres, oh, eu sinto milagres se movendo aqui. Se você tem alguma enfermidade no teu corpo e você puder colocar a mão sobre ela, se você não puder, põe sobre a sua cabeça, porque o Deus de Paulo está aqui nesta noite. Ele é o teu Deus, e através daquilo que você declarar essa noite, poderá nascer a tua cura, a tua vitória. Do Deus de paz está aqui. Declare cura agora. Dou ordem a todos os demônios que vêm atormentando a tua mente. Saiam agora no nome de Jesus. Batam em retirada. A vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, seja liberto agora. Seja curado nessa noite. Que o teu familiar alcance a cura agora. Aquela pessoa que você clama agora, receba a restauração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só livre. Só quem é livre. Só quem é livre. Declara agora. Declara agora. Declara agora. Você que é filho,
Levante as suas mãos aos céus. Eu tenho uma palavra profética para o seu coração. Deus está trazendo maturidade para a igreja nesta noite. Chega de filhos mimados. Deus está dizendo: eu estou trazendo maturidade no nosso relacionamento nesta noite. Segure as mãos levantadas. O poder do Espírito Santo te alcança onde você está aqui agora. Deus está revestindo você de autoridade para viver um novo tempo. Um tempo onde a graça vai se revelar de maneira que você nunca antes experimentou. Porque quando não acontecer, você, em vez de recuar, vai se preparar para subir o próximo degrau. Porque o que Deus está preparando para a sua vida, a consciência de algo maior que está nascendo. Pegue essa palavra no nome de Jesus. Porque hoje Deus traz um equilíbrio espiritual para a relação. Os altos e baixos, as gangorras, que acontecem pelas frustrações espirituais, Deus diz: hoje coloca um freio nisso. Preciso entregar isso. Pessoas aqui esta noite que estão decepcionados com Deus. Decepcionados com Deus. Deus está dizendo para o seu coração: você é filho, você é filha, nunca te abandonei, estou contigo a todos os passos, escuto as tuas orações à beira da sua cama, ouço os gritos calados da tua alma, onde só eu tenho acesso, diz o Senhor. E declaro que um tempo de luz nasce hoje sobre a sua história, e te faço compreender, dentro do ambiente que você vive, que eu sou Deus de paz, sou Deus de justiça e sou Deus bom. Feche os teus olhos. Eu preciso orar por você antes de entregar esse microfone. Põe a mão sobre o seu coração. Se você sentir vontade de chorar, chora mesmo. Se sentir vontade de gritar, grita. Oh, eu sinto uma unção tão poderosa de Deus aqui acontecendo, pastor Paulo. Deus está curando a alma de pessoas aqui hoje. Deus está renovando a aliança com pessoas aqui hoje. Deus está dizendo: vamos caminhar junto de novo. Pai, o teu bálsamo aqui agora, Senhor. Palavra de Deus sobre o coração dos teus filhos. Derrama teu bálsamo sobre esta vida, Senhor. Reconstrói essa alma,
Reconstrói este coração, Senhor, com princípios do teu reino, com entendimentos nunca antes sentidos, aflorados, mas que hoje, Senhor, trazem um equilíbrio para esta relação. Abraça teu filho agora, abraça a tua filha agora, e ampara nos teus braços de amor, renovando ele, renovando ela agora, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor, receba no nome de Jesus.